O detetive Cenália, com seu olhar aguçado e inteligência notável, não se deixou abalar pela interrupção do interrogatório. Ele sabia que o jogo estava prestes a mudar. Olhando para o delegado Rui Ramos, Cenália apontou discretamente para o copo d'água na mesa. Delegado Rui, ele disse, sua voz baixa, mas firme, aquele copo de água que Gustavo não terminou de beber. Por favor, alcance para mim. O delegado Ramos, que havia ficado frustrado com a chegada do advogado, imediatamente entendeu a astúcia de Cenália. Um sorriso de alívio e admiração se formou em seu rosto. Masa, Cenália. É um detetive, faca na bota, exclamou. Aquele vivente do Gustavo não vai escapar. Com um copo em mãos, Cenália tinha uma nova arma em seu arsenal. A amostra de DNA do copo seria uma prova irrefutável, sem as nuances do DNA de contato que poderiam ser contestadas pela defesa. A batalha estava longe de acabar, mas o detetive Cenália estava um passo à frente. O caso de O Crime no Festival Nativista estava prestes a ter sua reviravolta final. O jogo do assassino. A esperança do detetive Cenália de fechar o caso com uma prova irrefutável se desfez em um instante. O telefone tocou na delegacia, e a voz da doutora Luciana Ponciano, do DPCF, soava tensa do outro lado da linha. Detetive, ela disse, eu analisei a amostra de DNA do copo que Gustavo Antunes usou. O resultado é negativo. O DNA dele não corresponde ao DNA encontrado na pistola, no rádio e no pedaço de tecido. Cenália ficou em silêncio, processando a informação. Você tem certeza, Luciana? Ele perguntou, sua voz baixa e incrédula. Absoluta. Fiz a análise 2 vezes. O DNA no copo é dele, mas o DNA na cena dos crimes é de outra pessoa. Gustavo Antunes não é o assassino, Cenália. O chão pareceu se abrir sob os pés do detetive. Eles tinham a arma, a motivação, aparentemente, as mensagens e o DNA, e tudo apontava para Gustavo. Mas ele não era o assassino. O verdadeiro culpado estava livre, pior, havia enganado a polícia e plantado evidências para incriminar um inocente. O assassino não apenas matou 2 pessoas, ele também orquestrou uma complexa armadilha para desviar a investigação. Ele foi astuto o suficiente para obter o DNA de Gustavo, talvez de um abraço no palco ou de um contato superficial, e plantá-lo nas cenas dos crimes. A música Pátria do Peão e a persona pública de Gustavo não eram uma mentira, mas um escudo que o assassino usou para enganar a polícia. O detetive Cenália olhou para o delegado Rui Ramos. O assassino é um gênio, delegado. Ele nos fez de idiotas. Ele não matou apenas Telmo e Ciro, ele também nos usou para incriminar um inocente e jogou com as nossas mentes. O caso agora era uma caçada por um predador silencioso e calculista. O detetive Cenália e sua equipe teriam que recomeçar a investigação, desta vez com a certeza de que o assassino estava jogando um jogo mortal. A próxima jogada era a deles. O jogo final, uma nova rodada de interrogatórios. Após a reviravolta chocante na investigação, a equipe do DPCF se reconcentrou em Brotóvia. O delegado Rui Ramos, de Charqueadas, juntou-se a eles, reforçando a equipe para a etapa final do caso. O objetivo era claro, interrogar os 4 cantores restantes ao mesmo tempo, em salas separadas, para que não pudessem se comunicar ou forjar uma história. A hora da verdade havia chegado. As equipes foram montadas para a missão. Na sala 01, o inspetor Villanova ficou encarregado de interrogar Gustavo Antunes. Com a presença do advogado Celso Pinheiro, Villanova precisaria ter cuidado com cada palavra. Na sala 02, o detetive Cenália assumiu o interrogatório de Osvaldo de Souza. Confiando em seu instinto e sua capacidade de ler as pessoas, Cenália estava determinado a encontrar a brecha no álibi de Osvaldo. Na sala 03, a agente de campo Christian Rivera interrogou Carlos Eduardo. Focada nos detalhes e na coleta de informações, Christian usaria sua expertise para cruzar os dados com os que já tinham. Na sala 04, o delegado Rui Ramos assumiu o interrogatório de Pedro Alcântara. Sua experiência como delegado e seu conhecimento local seriam essenciais para conseguir a verdade. Em uma sala de observação, a doutora Lívia Napolitano assistia a tudo por meio de monitores.
Seu trabalho seria analisar o comportamento, as expressões faciais e os padrões de fala de cada suspeito. Ela sabia que o assassino era um mestre em mentir, e ela estava determinada a encontrar a falha em sua performance. O jogo do gato e do rato estava prestes a começar, e a equipe de Senalha estava pronta para pegar o assassino. O interrogatório de Gustavo Antunes. Na sala 01, o inspetor Villanova iniciou o interrogatório de Gustavo, que estava sentado com as mãos tremendo, ao lado do advogado Celso Pinheiro. O advogado instruiu a não responder a nada, a não ser que Villanova tivesse uma prova irrefutável. Senhor Antunes, sabemos que você não é o assassino. O DNA no copo de água provou isso, disse Villanova. Mas o seu DNA estava na arma e no rádio. Sabemos que você foi vítima de uma armadilha. Quem o usou para incriminar você? O advogado sorriu. Meu cliente não sabe de nada. Vocês o prenderam e agora ele está com medo de vocês. Senhor Antunes, Villanova continuou, precisamos da sua ajuda para pegar o assassino. Ele já matou 2 pessoas e está solto. Se você sabe de algo, diga-nos. Você tem a chance de se livrar disso. Gustavo balançou a cabeça, com as lágrimas escorrendo. Eu não sei de nada, ele repetiu. Não sei quem faria uma coisa dessas. Me sinto usado, me sinto culpado. A minha música, a minha vida, está tudo arruinado. Gustavo não forneceu nenhuma nova informação, mas sua reação de medo e tristeza era autêntica, confirmando a tese de que ele era uma vítima, e não um assassino. O interrogatório de Osvaldo de Souza. Na sala 02, o detetive Senalha se sentou em frente a Osvaldo de Souza, o cantor de Tropeando Fronteira. Osvaldo parecia calmo e controlado. Senhor de Souza, Senalha começou, você estava no palco com Telmo e Ciro. Você viu ou ouviu alguma coisa na noite do festival? Não, detetive, Osvaldo respondeu, com a voz serena. Foi uma noite de muita festa. Eu não prestei atenção em nada. Fui para a festa e, depois, fui para o meu hotel. Não sei de nada. Senalha sentiu que Osvaldo estava mentindo. Ele estava muito calmo, e o tempo que ele demorou para responder as perguntas indicava que ele estava fabricando as respostas. O detetive notou que ele olhava para a porta da sala, como se esperasse que alguém o salvasse. Senhor de Souza, Senalha disse, com um tom mais sério. Nós temos o seu DNA. Osvaldo empalideceu. Mas, eu não sei de nada. A minha música é sobre a vida é sobre o campo. Eu sou um homem de bem, ele balbuciou. Senalha viu que ele estava mentindo. Ele sabia de algo. Mas não disse nada. O detetive não queria que ele soubesse que ele já sabia que ele era o culpado. O interrogatório de Carlos Eduardo. Na sala 03, a agente Christian Rivera interrogou Carlos Eduardo, o cantor de Céu de Bombachas. Carlos era o mais descontraído dos 4. Senhor Eduardo, Christian perguntou, você poderia nos contar como foi sua noite após o festival? Onde você foi? Com quem você falou? Claro, ele respondeu, com um sorriso. Eu fui com a minha namorada para o meu hotel. Nós comemoramos a vitória de Telmo e fomos para o quarto. Ficamos lá a noite inteira. A minha namorada é minha testemunha. Ela pode confirmar. Christian verificou o álibi. Sua namorada, é ela que aparece nas suas redes sociais? Ela perguntou. Sim. Ela é a minha vida, ele respondeu, com um sorriso. Christian verificou o perfil dela. Ela estava de fato encharqueada e o álibi de Carlos parecia consistente. O interrogatório de Pedro Alcântara. Na sala 04, o delegado Rui Ramos interrogou Pedro Alcântara, o cantor de Alma de Peão. Pedro estava visivelmente nervoso, suas mãos tremiam, e ele não conseguia olhar nos olhos do delegado. Senhor Alcântara, Ramos começou. Nós temos a certeza de que você sabe de algo. Quem matou Telmo e Ciro? Pedro suspirou, e lágrimas escorreram dos seus olhos. Eu não sei. Eu juro que não sei. Eu tenho medo. Tenho medo do que ele pode fazer comigo. Ele quem, Senhor Alcântara? Quem matou Telmo e Ciro?
Perguntou Ramos, com a voz mais calma. Pedro tremeu. Eu vi. Eu vi ele conversando com Telmo. Eles estavam discutindo. Telmo queria dar o prêmio a ele, mas ele não quis. Ele disse que queria que ele lutasse pelo prêmio. Quem é ele, Sr. Alcântara? Perguntou Ramos, com a voz mais calma. Pedro fechou os olhos e disse o nome, com a voz baixa e tremula. Osvaldo de Souza. Ele tinha uma jaqueta de lã com um brilho estranho. Eu o vi. Ele falou para o Telmo que ele não queria o prêmio, ele queria o sangue. Ele disse que ele ia lutar pelo prêmio e que ele ia ser o vencedor. O delegado Ramos e a equipe de Cenália olharam uns para os outros, com a revelação chocante. O assassino não era Gustavo. O assassino era Osvaldo de Souza, o cantor de Tropeando Fronteira. A análise de Lívia se encaixava perfeitamente com a personalidade de Osvaldo. Ele era o verdadeiro culpado. Análise de Luciana Ponciano, o DNA da verdade. No laboratório do DPCF, a doutora Luciana Ponciano recebeu as amostras de DNA de Osvaldo de Souza, Carlos Eduardo e Pedro Alcântara, coletadas após os interrogatórios. O suspense na equipe era palpável. Todos aguardavam o resultado que confirmaria o que Pedro Alcântara havia revelado sob pressão. A doutora Ponciano trabalhou com a precisão de um cirurgião, comparando os perfis genéticos com o DNA encontrado na pistola, na impressão digital do rádio da casa de Ciro e no pedaço de tecido. O resultado não tardou. Ela ligou para o detetive Cenália, que aguardava na sala de observação. Cenália, ela disse, com a voz firme e um tom de alívio e triunfo, acabei de receber o resultado. O perfil de DNA na arma, no rádio e no tecido é de Osvaldo de Souza. A confirmação da análise de DNA fechou o ciclo da investigação.